Olá, você ligado no Rio Mafra Mix, mais um Dois Dedos de Prosa. E hoje vamos falar de segurança pública, vamos falar da Delegacia Regional de Mafra. E eu recebo o delegado regional aqui de Mafra, o Cassiano Tiburski. Doutor, seja bem-vindo. Olá, Robson. Obrigado. Doutor, agora no mês de junho, oficialmente completando um ano à frente da delegacia, né, do dia oficial da posse, mas já praticamente um ano e meio à frente da delegacia, né? O senhor assumiu em dezembro de 2023 e nesse tempo imprimindo já o seu trabalho, imprimindo a sua identidade e tocando em frente a delegacia. Isso mesmo, Robson. A gente está aí tentando fazer o melhor trabalho possível, né? Buscando parcerias, buscando incentivos, buscando tecnologia também para compensar, às vezes, a falta de efetivo policial, que a gente teve um problema da gestão anterior do governo que não fez concurso, então aí agora o governo atual está compensando isso, mas a gente não teve ainda a formação, né, de novos policiais. Então, o nosso problema maior ainda é a questão de efetivo policial, mas com outras iniciativas, com tecnologia, algumas formas de se otimizar o trabalho ali, a gente está tentando compensar essa falta de efetivo. São praticamente 18 meses, né, à frente da delegacia. O que a gente pode destacar nesses 18 meses, junto com essas mudanças, junto com esse padrão tecnológico, né, que vem a somar no trabalho do dia a dia, né? Quando eu iniciei ali, existiam alguns anseios já meu e dos colegas de serviço e projetos até do delegado regional anterior e dos demais colegas que passaram por ali, que por alguns entraves a gente não conseguia ver se concluir, né, se realizar, se concretizar essas ideias. E aí eu tentei ali fazer o máximo, né, para que aquelas ideias, aqueles projetos se concretizassem ou se desse o início aí nesse processo, que seriam algumas melhorias ali na delegacia, questão de acessibilidade da delegacia, que ainda a gente não conseguiu terminar, melhoria das unidades, a reforma da delegacia, que foi iniciada pelo delegado Nelson Vidal, e aí a gente terminou ali com uma parceria com o presídio, presos do presídio de Mafra que vinham fazer a mão de obra, e a gente conseguiu doação de materiais com a comunidade, com empresários, que a gente agradece muito, os empresários aqui de Mafra. Eu não vou citar nenhum deles, porque senão eu vou acabar sendo injusto, porque eu não vou lembrar de todos, mas muitas empresas aqui ajudaram nesse projeto, tanto que a delegacia agora está com a fachada bem mais apresentável, bem mais bonita, e foi graças a essa parceria e outras parcerias que a gente buscou aí, iniciadas lá pelo delegado Vidal, e que a gente deu continuidade, e como eu vinha falando, né, de alguns anseios, algumas coisas que a gente não conseguia concluir, que eu tentei focar, mas é justamente essas questões que são mais difíceis de a gente concluir, que também são lentas, né? Mas a gente está fazendo o máximo ali para algumas melhorias. Por exemplo, a gente desenvolveu um sistema usando ferramentas de um pacote adquirido pela Polícia Civil, do Google Workspace, de se automatizar e se digitalizar todos os processos da delegacia, que tem feito a diferença. É uma coisa que está compensando a falta de efetivo, como eu falei, está fazendo com que com menos gente, menos recursos, a gente consiga produzir mais, né? Produzir mais inquéritos, né? Só para contextualizar, a Polícia Civil da Regional de Mafra, que compreende Papanduva, Itaiópolis, Monte Castelo e Mafra, ela recebe uma média de 9.000 boletins de ocorrência por ano, né? Isso foi o que houve o ano passado. Então é uma quantidade muito grande de boletins para a gente dar conta, com apenas atualmente 35 policiais, né, em todas essas cidades aí. Então a Polícia Civil tem o dever, a obrigação de fazer a investigação dos crimes que já aconteceram, ou dos crimes que estão acontecendo de forma recorrente, e a gente tem que dar um jeito de, com esses recursos limitados, a gente atender toda essa demanda de 9.000 boletins de ocorrência. Aproveitando esse gancho das parcerias privadas, recentemente a gente teve um grupo também de estagiários que foram incorporados na delegacia regional, também frutos dessa parceria com os empresários, né?
Isso é algo bem recente agora, até a gente não chegou a divulgar ainda, mas porque a gente teve, foram seis jovens aprendizes, que eles são adolescentes, são jovens, têm entre 16 e 17 anos, e a gente não chegou a divulgar porque a gente precisava ter, inclusive, da autorização da família, dos pais, ali, dos responsáveis, para a gente fazer essa divulgação, e isso vai acontecer, né? Foi autorizado, né, essa divulgação. Esse pessoal é uma parceria com o Curtume Banac, que eles têm por obrigação legal que contratar uma porcentagem de jovem aprendiz num programa, né, do Ministério do Trabalho, que obriga as empresas a fazer essa contratação. Como eles tinham dificuldade para contratar pessoal lá na região do São Lourenço e manter eles trabalhando lá, eles resolveram fazer essa parceria e principalmente para ajudar, né, a Polícia Civil, a ajudar a sociedade em geral, né, com uma responsabilidade social deles. Eles fizeram essa contratação e cederam o trabalho deles para a delegacia, né? O que o jovem aprendiz faz, né? Além de trabalhar, ele aprende, né? Então ele tem ali uma carga horária reduzida, 4 horas por dia, e um dia da semana eles fazem um curso. Essa mão de obra e esse aprendizado está sendo desenvolvido dentro da delegacia e é arcado o custo disso é arcado pelo Curtume Banac. Então a gente é muito, muito grato por isso, né? Que isso fez a gente conseguir dobrar o efetivo de estagiários na delegacia. A gente tinha só 3 estagiários aqui em Mafra, agora a gente está com 9. E está fazendo muita diferença, né? Faz agora um mês mais ou menos que eles começaram e agora a gente vai fazer essa divulgação de forma muito grata ao Curtume Banac, né? O seu Nilson, Adilson e Adolfo, se não me engano, são os 3 sócios da empresa. Ontem a gente fez esse evento, a gente fez um café lá para eles, né? Reconhecendo essa ajuda, essa grande ajuda. E nessa ideia das parcerias, a gente tem outras parcerias já, né? O próprio Curtume Banac, os Sicobs de Mafra, as agências do Sicob de Mafra, o MIG de Mafra, com a intermédio da ACI, né? Da Associação Empresarial de Mafra, a gente conseguiu doações para aquisição de coletes balísticos de última geração, que são coletes leves e que resistem a munição, a calibres de alto impacto, né, de alta energia, que a gente não tinha, né? Foi adquirido, a gente não recebeu ainda, mas está em processo de aquisição desses coletes, que vão equipar os policiais da DIC, que trabalham com os casos mais graves ali, que fazem as operações mais difíceis. Esses coletes, todos os policiais da Polícia Civil têm colete, né? Recebe o colete já quando entra na Polícia Civil, mas ele não tem eles não são tão tecnológicos quanto esses que a gente está adquirindo agora, graças a essa parceria com essas empresas e com ali o intermédio da ACI. E continuando, né, a gente já teve várias outras parcerias, a gente teve parceria de empresas que fizeram doações ali para a gente conseguir fazer a reforma da delegacia. Várias empresas doaram tintas, materiais de construção. Aí a parceria com o presídio de Mafra, né, com a Polícia Penal, que cedeu os presos ali para pôr a mão de obra deles ali, né, para eles fazerem essas reformas, e eles fizeram. E quem passa na frente da delegacia de Mafra hoje e vê, né, toda aquela reforma ali, a mão de obra foi de presos, né? Então a gente teve uma economia ali de pelo menos R$100 mil só com a mão de obra de presos. E muita economia também através de doações e os demais, o recurso necessário que a gente não conseguiu através de doação, a gente usou o convênio de trânsito, né, para fazer essas reformas ali. Recentemente, nesse ano, né, a gente teve pelo menos 3 crimes de grande impacto, né, de repercussão nacional. E em pouco tempo, em poucas horas, a Polícia Civil já deu a resposta, né? Já concluiu esses inquéritos, já mandou para frente
isso mostra uma agilidade, uma sintonia de toda a equipe, né? Como eu falei, né, a Polícia Civil recebe por ano aqui na nossa regional 9.000 boletins de ocorrência, né? Mas sempre a prioridade são os crimes graves, né? E o crime mais grave, assim, genericamente, é o homicídio, né? A vida da pessoa, então, a vida do ser humano é o patrimônio mais, é o bem mais importante, né? Então, sempre que ocorre um homicídio, a gente se volta para esse caso com todas as forças, né? Para conseguir dar uma resposta rápida e não deixar se esvair, se perderem as provas, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais as provas vão se perdendo. Porque a gente tem imagens que a gente tem que obter, e imagens de sistema de câmera, elas não duram para sempre, às vezes é uma semana só, um mês no máximo, para você obter aquela imagem. Uma infinidade de outras coisas que a gente só consegue fazer se a gente atuar de forma rápida. E aí a gente, né, nesse universo aí de boletins de ocorrência, a gente tem que priorizar os casos mais graves, né? E acaba que os casos menos graves a gente às vezes deixa a desejar por uma impossibilidade de falta de recursos mesmo, né? Para a gente conseguir dar conta de atender tudo. Mas a Polícia Civil, né, que é o órgão que tem a obrigação de realizar a investigação, a gente aprecia todos os boletins de ocorrência, todos os boletins de ocorrência são despachados, ou para fazer uma investigação, ou para instaurar já um inquérito, ou para se aguardar ali alguns indícios, ou esperar questões preliminares, né? Que às vezes um novo comparecimento da vítima com uma nova informação, enfim, todos os boletins a gente tenta dar eles são dados providências e assim, os crimes graves, que são esses casos aí que você está mencionando, Robson, são os principais que a gente acaba tendo uma dedicação muito maior. A gente teve esses casos que você mencionou esse ano, né, 3 homicídios, e eles estão os 3 estão esclarecidos, né? Os 3, a gente chegou à autoria dos crimes, e então, alguns deles ali ainda estão em andamento para juntar mais provas, mas a DIC ali, que é responsável pela investigação dos casos mais complexos, está ali sempre de prontidão para que, se acontecer mais um caso desse, para eles largar tudo que está fazendo e ir lá, né, dar esse atendimento. Se a gente traçar uma linha aqui na região, quais os tipos de crime mais frequentes aqui na região de Mafra? Aqui em Mafra ele segue mais ou menos o padrão do estado, assim, aqui do Planalto Norte. A gente tem ainda muita violência doméstica, né, porque as questões de relacionamento interpessoal geram conflitos, né, e aí partindo, e assim, a relação familiar, né, a relação doméstica ali é uma situação que inevitavelmente gera conflito. E a gente acaba tendo aí uma proporção grande desse tipo de crime e que gera uma demanda grande na delegacia. E a gente tem que sempre agir de forma preventiva, então a gente acaba tendo que dar uma atenção para evitar que um conflito ali, uma discussão entre marido e mulher, por exemplo, vire num feminicídio ou num homicídio, né? Feminicídio seria a mulher ser assassinada pelo marido, por exemplo. Então a gente tenta intervir através a Delegacia de Mafra tem uma unidade especializada, que é a DPCAM, que cuida ali de crianças, adolescentes, mulheres e idosos. E o canal principal ali para a gente iniciar uma proteção num caso desse, que a mulher foi vítima de uma violência doméstica, mesmo uma ameaça, uma situação de perseguição, que não houve uma agressão de fato, né, uma violência física mesmo, mas já teve uma ameaça disso acontecer, que são os pedidos de medidas protetivas que a gente faz através da Delegacia da Mulher e também durante o plantão, a qualquer horário, isso a gente consegue fazer esse atendimento, que é um pedido que a mulher assina, ou qualquer mulher ali que está sendo vítima de violência doméstica assina e vai para o Poder Judiciário, que tem 48 horas para apreciar aquilo. Aqui em Mafra, a gente tem assim um atendimento recorde nisso. A gente consegue, a partir do momento que a mulher solicita isso, em poucas horas já está na mão do juiz. E geralmente no mesmo dia que a mulher pede, o juiz já aprecia, né, deferindo, né, muitas vezes,
esse pedido de medida protetiva no mesmo dia. Então acaba que daí o suspeito lá, o agressor, ele é notificado pelo oficial de justiça, que daí ele recebe uma ordem para não se aproximar mais da vítima e nem manter contato. Então ele não pode nem fazer uma ligação e nem mandar mensagens, né? Porque geralmente ele vai fazer isso para incomodar a mulher, ou fazer ameaças, né? Ou cometer um outro crime. E esse descumprimento gera um outro crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Então essa situação é bastante corriqueira, é uma coisa que a gente tem um volume bastante, quase todo dia a gente tem um pedido de medida protetiva na delegacia. E aí a gente tem assim outros crimes que também acontecem com bastante frequência, que não tem essa relação, que são as ameaças, né, em outros contextos, algumas brigas, né, que daí é a lesão corporal, vias de fato. Esses são os crimes mais corriqueiros aqui da nossa região. E quanto ao tráfico de drogas, a gente vê também um trabalho intenso da Polícia Civil, da DIC, em operações e pedidos de mandados de busca e apreensão, focando o combate ao tráfico de drogas, não só em Mafra, mas também em Itaiópolis, na região. Esse ponto que você tocou, Robson, é muito importante, que quando eu trabalhei na DIC de 2021 a 2023, a gente fez um trabalho intensivo e agora é dado continuidade pelo delegado Eduardo Borges, com todo o apoio nosso, incentivo e cobrança minha, para que isso seja dado continuidade para fins de combater o tráfico de drogas, porque do tráfico de drogas a gente decorrem muitos outros crimes. Então o furto, o roubo, que é crime patrimonial, que quando há um furto ali, some o celular, entra na casa de alguém e subtraem lá pertences da pessoa, ou um assalto na rua com mão armada, num estabelecimento comercial, quando isso acontece, a maioria das vezes o dependente químico que está buscando recursos para adquirir a droga. E o traficante lá, ele não tem pudor nenhum de pegar um objeto roubado, ou pegar coisas que veio que ele conseguiu ali, que o usuário conseguiu de forma ilegal, para trocar por droga. E aí a gente consegue muitas vezes nessa fiscalização, nesse combate ao tráfico de drogas, chegar na casa do traficante e encontrar objetos furtados. Isso é muito comum. Objetos furtados, a gente encontra armas que são usadas, que estão lá para fins de crime. E aí dentro desse contexto do tráfico tem essa questão de comércio de arma também, e o uso da arma para fazer ameaças, né? Porque o traficante, quando alguém está devendo para ele não tem como cobrar de forma legal, né? Porque ele não vai no fórum, ele não vai não vai procurar um advogado porque o usuário lá não pagou a droga para ele. Ele vai pegar uma arma, vai se valer da força, da ameaça e vai fazer isso aí, vai ameaçar e vai praticar atos ali de terror para que a pessoa vá lá e pague a droga que está devendo, né? E aí muitos homicídios, muitos casos de agressão e vinganças, às vezes, por dívida de droga, né? Então o traficante faz isso. Então o tráfico ele gera tudo isso aí, ele gera dezenas de outros crimes, e a gente, combatendo o tráfico, a gente combate a causa, né? E não a consequência, porque daí o furto, o roubo, os outros crimes, o próprio homicídio é a consequência do tráfico de drogas, né? Então a gente busca fazer esse trabalho aí, que também é um trabalho preventivo. Para quem está nos acompanhando e muitas vezes, eu sei um lugar que vende droga, aqui na minha rua tem um ponto de tráfico, eu quero denunciar, mas eu tenho medo de denunciar e acabar me expondo. Como que essa pessoa pode denunciar e é garantido o sigilo, né? Sim, a Polícia Civil tem vários canais de denúncia, tem no site da Polícia Civil, né, pcsc.gov.br, tem a delegacia virtual, que é através desse site, dá para pesquisar também delegacia virtual ali no Google, ele vai encontrar. Ali tem o boletim de ocorrência virtual, que pode ser feito por ali o boletim de ocorrência, e se a pessoa não quer se expor por o nome, ela faz uma denúncia anônima por ali também. Aí a gente tem o 181, que é um número para fins de realização de denúncia de forma por ligação, né, que também pode ser usado. Todos esses canais vão chegar aqui vai chegar, no caso, para a cidade que
onde houve esse crime, né, que está sendo denunciado. Então, há uma central lá em Florianópolis que recebe tudo isso e manda para a gente aqui. Quando é caso de emergência, uma situação emergencial, que tem que ser um atendimento naquele momento, daí é a Polícia Militar que faz esse atendimento, né, que é através do 190. Mas o tráfico de drogas é uma coisa que está acontecendo de forma corriqueira, então a gente, através desses canais, a gente consegue receber essa denúncia e ir lá fazer o monitoramento do local, coletar outras provas. Se houver indicação ali de testemunhas, a gente pode tentar ouvir essas testemunhas. O tráfico de drogas, a maioria das pessoas não querem se expor, né? Porque é difícil, o cidadão ali tem o vizinho que é traficante. Daí ele vai denunciar e colocar isso no papel como uma testemunha, ele vai se sentir constrangido e não vai querer fazer isso. Mas a denúncia anônima protege ele dessa situação. Ele pode fazer essa denúncia anônima, dizendo, meu vizinho está traficando, e é assim, 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 e dá os detalhes, que ele vai ter a identidade dele preservada. Não é tão forte quanto uma pessoa prestar um depoimento e assinar embaixo, né? Porque daí aquele depoimento serve como uma prova cabal. A denúncia anônima, ela serve como um início de um processo investigativo. Então, de qualquer forma, é muito importante essas denúncias para a gente conseguir chegar ao conhecimento de uma situação que a gente nem sabia, né? Porque muitos traficantes a gente sabe que no bairro tal está acontecendo um tráfico, mas às vezes a gente esbarra na falta de conseguir prova, né? E sem uma prova mínima, a gente não consegue um mandado de busca e apreensão na casa do indivíduo. Então eu tenho que ter uma prova mínima para o juiz mandar um mandado lá. Então por isso que a gente precisa das denúncias para a gente começar essa investigação e conseguir uma ordem judicial de busca e apreensão e, dependendo da situação, a gente já consegue um mandado de prisão para aquele indivíduo. Se a situação é mais robusta, a gente tem mais provas, né? A gente já consegue um mandado de prisão. E aí a gente prendendo o traficante, vai acabar o furto, vai acabar o roubo, vai acabar o homicídio. Eu não falei, né, mas o tráfico, né, a questão de saúde pública, né, quantos jovens aí estão perdidos na droga, né, eles vivem só em função de conseguir a droga para o vício dele. Crack, né, é uma droga devastadora, né, muito rapidamente a pessoa se vicia no crack e ela quer usar aquilo ali, ela acaba perdendo todo o patrimônio, começa a furtar, a roubar para conseguir essa droga. Doutor, um tema que também é muito em alta, principalmente até esse ano, em virtude de algumas ocorrências do gênero, é o maus tratos aos animais, né? A gente teve um caso específico no dia 1º de março, se não me falha a memória, que desencadeou toda uma movimentação, tanto nas redes sociais quanto protestos na praça. Quando é um maus tratos é crime e é tratado pela Polícia Civil? Sim. A nossa delegacia geral, o doutor Ulisses, lá, ele mudou um regulamento das atribuições das unidades especializadas da Polícia Civil. Aí nas cidades maiores foram criadas unidades para dar atendimento específico só para crime contra animais, né? Crime contra a fauna, no caso. Aqui em Mafra, como a gente tem a cidade, nossa cidade é menor, aí essa atribuição especial foi concentrada na DIC também, na Divisão de Investigação Criminal, que cuida dos crimes mais graves, e agora ela está dando esse atendimento especial ali. Então, o crime de maus tratos a animal, ele pode se consumar de várias formas. Então, assim, a pessoa que amarra o cachorro numa corrente curta, num local frio ou muito quente, ou não dá alimentação adequada, não dá água, ou pratica outros atos ali, isso que eu falei já pode ser um caso de maus tratos. A gente precisa verificar se a pessoa teve o dolo, né, de fazer aquilo ali. Eu vou de propósito, vou amarrar ele ali, deixar ele numa corrente curta, não vou dar água, isso é maus tratos, né? A gente acaba se deparando muito com situações de que a pessoa, às vezes por desleixo, por descuido ali, o cachorro virou a água e daí ficou sem água. Daí alguém acaba denunciando, aí a gente vai ter que avaliar se aquela situação chega a configurar um maus tratos, né? Mas o próprio descuido ali pode ser uma situação de se consumar o crime, né?
Então, a gente sempre adverte, né, a população, o pessoal, para, né, ter atenção com os animais, porque às vezes um descuido ali, esqueci de dar comida hoje, esqueci de dar água hoje, pode gerar uma responsabilização criminal, que é o crime de maus tratos animal. Aí nem se fala se a gente falar em agressão, em bater no cachorro, bater no gato, no animal, ou fazer qualquer outra forma de maltrato. Aí muito pior ainda. A gente tem alguns casos que até quando eu estava respondendo pela DIC, eu trabalhei, vi um indivíduo que porque não estava aturando o cachorro ficar latindo, ele pegou um pedaço de pau e deu no cachorro até matar o cachorro. Então, daí, na frente de pessoas vendo e uma coisa assim brutal mesmo contra um animal indefeso, um cachorro pequenininho, um cachorro que não gerava risco a nenhuma pessoa. Então a gente lamenta muito isso, e agora a Polícia Civil está dando esse atendimento especial ali através da DIC. Tá certo, doutor. Vamos encerrando esse episódio. Dessa vez, um 2 Dedos de Prosa especial, que a gente tem a parte 2 na próxima semana. A gente continua conversando com o delegado Cassiano Tiburski, mas na semana que vem o papo é outro. Na semana que vem o papo é sobre o delegado, sobre sua vida pessoal, sobre como ele chegou até a Polícia Civil, até ser um delegado regional aqui de Mafra. Vai contar pra gente da onde veio esse sonho, de onde veio sua inspiração e sua motivação para estudar. A conversa é muito boa e na próxima semana a gente continua com a parte 2 com o delegado Cassiano Tiburski.